Mas voltando, eu acho que também tem muito a ver com isso, né? De uma geração que paga um preço tão alto. Pagou. E os seus filhos vêm pegando um bastão, né? Um caminho aberto. Né? Um caminho aberto de avivamento. E é uma responsabilidade nossa, né? De preparar essa próxima. Manter e continuar assoprando a fogueira do avivamento, porque eu acredito num novo mover. Sim. Né? Eu venho orando e falando, né? Eu me rasgo por inteiro, faz de novo, Senhor. Né? Onde o fogo não apaga. São canções que chamam o ambiente de 92. Não que eu seja saudosista de 92, mas eu vivi algo tão grande, né? Das pessoas vomitarem câncer, das pessoas saírem andando, já com a minha avó, porque teve outro avivamento em 1912, que foi o avivamento que a minha avó viveu, que me alcançou. Né? Da gente entrar em hospital, as pessoas irem caindo endemoniadas. Eu vivi isso com a minha avó. Eu andava com ela como parceira, como menina dela, né? Como a garotinha do Elias, né? Do lado ali do Elias Eliseu. Então eu vivi isso com a minha avó a olhos nus, vendo gente crescer perna, vendo gente com ferida que não tampava nunca. Uma menininha que me marcou muito, que ela não tinha os genitais formados, então ela não tinha como urinar. Tinham que passar uma sonda, fazer várias cirurgias. Essa garotinha foi completamente curada na hora. Minha avó levantou a menina, a fralda encheu. Foi assim, meu Deus. Coisas maravilhas, né? Sinais, maravilhas, prodígios. E isso me marcou na geração da minha avó. E em 92, né, nas rádios evangélicas aqui no Rio de Janeiro, tinha um programa chamado Deus é Demais. Aí aparecia um testemunho. Aí eu lembro que aparecia um testemunho do Wilson Santos. Eu sou ex-mendigo, andava na rua, fazia isso, fazia aquilo. Hoje eu estou na comunidade evangélica da Vila da Penha. Aí meu pai falou, você vai lá. Ok. Me levou lá. Meu pai desviado da igreja. É mesmo? Me levou. E aí eu comecei o ministério e eu tinha que viajar com alguém. Então eu viajava com meu pai e com a minha mãe. E logo meu pai, em uma das viagens, recebeu um ataque do inferno, caiu morto na minha frente. Em Curitiba. O Emerson estava tocando com Carlinhos Félix, com Marcos Góes nesse show, nesse evento. A Estela estava com Altos Louvores e eu estava com o meu CD, com o meu LPzão, que o pessoal do secular, quando viu que eu ia sair mesmo, que eu estava com um contrato com a gravadora. E a gravadora não queria me liberar de jeito nenhum para fazer gospel e eles também não acreditavam no gospel. E me mandaram embora porque eu falei, secular eu não canto mais, eu estou consagrada para Deus. Aí o pessoal da minha banda secular fez um disco pra mim, o Feliz de Vez. Fernanda, você canta, você não vai... Isso é um desperdício, vamos fazer um disco gospel. Me deram o disco. É mesmo. Então eu saí com o disco embaixo do braço, assim, e vendendo disco de porta em porta na igreja. Então, em uma dessas viagens, meu pai caiu morto. Ele tomou um café, teve uma síncope, caiu morto e não voltava. Eu lembro que a gente estava numa sala com os pastores do seminário que eu já estava fazendo, e todos os pastores vieram e começaram a orar sobre ele, orar. E ele não voltava, de jeito nenhum. E eu tinha feito um curso da Valnice Milhomes, como ressuscitar mortos. Ela tinha vindo da África e ela fez uma apostila, como ressuscitar mortos. E eu, com 17 anos, doida, querendo saber tudo ao mesmo tempo. E agora, Avivamento Primeiro Amor, aquela coisa linda, eu fiz o curso. Então eu esperei os pastores orarem pelo meu pai. Quando eles não traziam meu pai de volta, eu entrei, coloquei a mão no peito dele. Falei, bom, eu aprendi que primeiro a gente expulsa o espírito de morte. Então vamos lá. Espírito de morte, sai dele em nome de Jesus. E eu aprendi que a gente chama o nome da pessoa, como Jesus fez com Lázaro. Nélio, vem pra fora, em nome de Jesus. Meu pai bateu sentado. Aí eu falei, Deus do céu. Porque eu já estava assim, como é que eu vou ficar sem pai com 17 anos, em Curitiba? Como é que volta com o corpo? Eu já estava pensando como é que eu ia fazer para voltar com o corpo do meu pai para o Rio de Janeiro. Sim. Aí ele voltou, eu não realizei que era uma ressurreição. Eu falei, ele passou mal e ele voltou. E Jesus curou. Mas eu fiz a oração da ressurreição dos mortos. Ok. Quando eu cheguei em casa, minha avó perguntou, o que aconteceu com vocês lá em Curitiba? Falei, por que, avó? Não, porque eu almocei e fui tirar um soninho da tarde. E durante o meu sono, eu tive um sonho. Eu vi seu pai entre covas e um espírito maligno empurrando ele dentro de uma cova. E ele caía nessa cova, morto. E de repente, ele saiu da cova e caiu numa sala. E ela descreveu a sala para mim.
um sofá da cor tal, num tapete assim, tinham homens em volta, pastores em volta de vocês, e o Nélio estava no chão e você orou. Ela viu toda a cena durante o sonho. O que aconteceu lá? Eu falei, tudo que você viu aconteceu lá. Ela falou, pois é, o seu pai voltou da morte nessa hora, porque eu vi o espírito de morte, eu vi os anjos, eu vi os demônios, e eu vi ele caindo numa cova, e foi isso que aconteceu. E eu fiquei paralisada. Foi minha primeira experiência de ressurreição de mortos, né? Até que eu tive uma parecida na África há pouco tempo, uma criança já morrendo, que voltou à vida nos meus braços. Então, assim, eu creio nesse Jesus que ressuscita mortos. Eu creio nos sinais, nos prodígios, nas maravilhas. Eu creio. Sempre Deus vai fazer? Não sei, mas sempre eu vou tentar. Incrível. Eu sou do tipo que tenta. Não, isso é incrível. Agora, você citou a África agora, né? Aham. E eu percebo que em todo o seu ministério, sempre que eu penso em Fernanda Brum e tudo que vocês construíram, tem envolvido missões, Sim. né? Tem Sim. envolvido esse tema das nações, das missões. Quando é que isso começou a queimar dentro de você, assim? Assim que eu me As converti. nações. Assim que eu me converti, eu queria ir para Guiné-Bissau. É. Aí eu fui, me envolvi com a Jocum, com o pessoal da Jocum e tal. Eu tinha um anel de alguém que queria casar comigo, me deu um anel. E eu falei que eu não ia casar, que eu ia para as nações, para as missões. E aí eu tentei vender o anel para poder ir para a Jocum. Eram $2.700 na época que eu precisava. E eu não consegui vender o anel, fiquei muito frustrada. E aí entreguei o anel no altar para comprar a terra prometida da comunidade da Vila da Penha. Eu falei, tá aqui o anel de presente. E enterrei isso. Enterrei esse sonho. Mas continuei amando a África, amando os países. E sempre que tinha um apelo, eu estava lá na frente. E aí comecei a ministrar em estados diferentes do Brasil, em países diferentes e tudo, com a minha música que cresceu muito. Eu me casei com o Emerson em 96 e a música estourou em 96, a Amar Você. Imediatamente fiquei muito conhecida, vendi 100 mil cópias em dias. É mesmo? Foi, pra época, fui Mas considerada um em 96 já fenômeno. Não, ainda era LP. Era LP? Logo 96. depois foi CD. E eu comecei a viajar para todos os lugares, mas ainda com aquela saudade, aquela vontade de fazer missões. Eu estava em palcos com multidões, mas o meu coração era aquela... Eu queria a aldeia, eu queria o pé no chão, eu queria, na verdade, o chão da África, eu queria o barro da rua. Isso queimava. Isso queimava e eu não conseguia nem me formar, nem formar ninguém, até que a Jocum me chamou para dar uma aula. Aí eu falei, como assim eu vou dar uma aula para o Jocum se eu queria ser jocumeira? Aí eles me fizeram entender a missão que eu estava fazendo e vivendo através dos eventos de grandes multidões no Brasil. Aí eles me perguntaram, como é que você faz isso? Falei, uau, vocês estão me chamando para ensinar como é que faz isso, sendo que eu quero que vocês me ensinem como é que vocês fazem isso. E aí eu fui dar uma aula na Jocum do Rio de Janeiro, mas quase morri, né? De chorar. Eu dava aula e ensinando o que a gente fazia com a banda, na estrada, como a gente abria o corredor de vida, como a gente fazia o apelo para as multidões, como eu descia com batera tocando tambor e trazia o povo com os tambores. E eles anotando tudo, me olhando, e eu com e chorando, dando aula e chorando.